Hoje, a gente vai mergulhar num assunto que é crucial para qualquer um que tenha um domínio na internet: a segurança de e-mail. Vamos desvendar como proteger a reputação de um domínio contra fraudes e phishing, usando três ferramentas poderosas: SPF, DKM e DMARC. É como um trio de defesa para blindar a comunicação. Fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Será que os e-mails de um domínio poderiam ser usados para aplicar um golpe? Pois é, ataques de phishing são famosos. Mas e o tal do spoofing? É quando um criminoso basicamente usa uma máscara digital, sabe? Ele falsifica o remetente para parecer que o e-mail veio de um lugar confiável, e tanto um quanto o outro podem simplesmente destruir a confiança na marca. Para entender como a gente se protege, primeiro a gente precisa entender qual é o problema. O e-mail, lá na sua origem, não foi criado pensando em segurança. Ele veio de uma época mais, digamos, inocente da internet. E isso faz com que hoje ele seja uma porta de entrada bem vulnerável, um prato cheio para quem quer se passar por outra pessoa ou empresa. Olha só esse contraste. De um lado tem o e-mail legítimo, que constrói e fortalece a marca. Do outro, uma falsificação que visualmente pode ser idêntica. Só que essa foi enviada por golpistas para enganar as pessoas, o que causa um dano gigantesco à reputação de um domínio. A grande diferença está nos bastidores, na autenticação. Então, vamos começar com a nossa primeira camada de defesa, o SPF. Pensa nele como se fosse o porteiro de um prédio, uma fortaleza digital. Ele tem uma lista na mão e só deixa entrar quem está autorizado. Simples assim. Tá, mas o que é exatamente o SPF, o Sender Policy Framework? É basicamente isso. Um registro público, tipo uma lista de convidados VIP. Ele avisa para o mundo inteiro o seguinte: olha, se chegar um e-mail em meu nome, ele só é de verdade se tiver saído de um destes servidores aqui, com estes IPs autorizados. E na prática, o processo é bem direto. Quando o e-mail chega, o servidor que está recebendo dá uma olhadinha rápida no DNS do domínio remetente. O DNS é tipo a agenda de contatos da internet. Ele procura pelo registro SPF e se pergunta: esse endereço de IP que me mandou a mensagem, ele está na lista de autorizados? Se a resposta for sim, beleza, segue o jogo. Se for não, um alerta vermelho acende na hora. E olha só como é um registro SPF na vida real. Esse V igual a SPF1 só diz qual é a versão. A parte que importa mesmo é o include, que nesse caso está autorizando os servidores do Google a mandar e-mails em nome do domínio. E esse X1AL no final. É como se fosse um recado para o porteiro: seja cauteloso. É o que a gente chama de soft fail, uma sugestão para marcar e-mails de fontes estranhas como suspeitos, em vez de simplesmente barrar a entrada. Certo, vamos para a próxima camada de proteção. Se o SPF verifica de onde o e-mail veio, o DKIM vai garantir que a mensagem não foi adulterada no caminho. É como se fosse um selo de cera, sabe? Daqueles invioláveis numa carta antiga. O DKIM, ou Domain Keys Identified Mail, é exatamente isso, uma assinatura digital criptografada que vai junto com a mensagem. Essa assinatura garante a integridade do conteúdo, provando que o e-mail que chegou na caixa de entrada é exatamente o mesmo que foi enviado, sem nenhuma alteração. O mecanismo por trás disso pode parecer um pouco técnico, mas a ideia é genial. O servidor que envia assina a mensagem usando uma chave secreta, privada. Quem recebe vai lá no registro DNS do domínio e pega a chave pública correspondente para verificar essa assinatura. Se as chaves combinarem, se a conta fechar, a mensagem é considerada autêntica. Um registro DKIM se parece com algo assim. O V e o K definem a versão e o tipo da chave. Mas o protagonista aqui é o PL. Essa é a chave pública, essa sequência enorme de caracteres que faz toda a mágica da verificação acontecer. Bom, então a gente já tem o porteiro, que é o SPF, e o selo de segurança, o DKIM. Agora a gente precisa de um comandante, alguém para dar as ordens, e esse é o papel do DMARC. Ele olha o que os outros dois fizeram e decide qual vai ser a ação. O DMARC é, na essência, um manual de instruções para os servidores de e-mail. Ele basicamente diz o seguinte: se um e-mail dizendo que é meu não passar na verificação do SPF ou do DKIM, é isso aqui que você deve fazer com ele. O fluxo é bem lógico. Depois de checar o SPF e o DKIM, o servidor consulta a política de MARC. A política pode ser None, que só monitora, não faz nada, Quarantine, que manda a mensagem direto para a pasta de spam, ou Reject, que bloqueia a entrega na hora. E o melhor de tudo, ele envia relatórios de volta avisando sobre o que está acontecendo. Olhando o exemplo de registro, fica super claro. P é igual a quarentena é a ordem manda para a quarentena. E o RUA é igual a mail to, é simplesmente o endereço para onde os relatórios de atividade devem ser enviados. É controle e visibilidade, tudo em uma única linha de texto.
Sozinho, cada um desses protocolos já ajuda bastante. Mas a verdadeira força, a proteção quase impenetrável, só aparece quando eles trabalham em conjunto, como um sistema de defesa totalmente integrado. Vamos amarrar todas as pontas. Basicamente, o SPF define quem pode enviar o e-mail. O DKIM garante que o que foi enviado é de verdade, não foi mexido. E o DMARC decide o que fazer se alguma dessas regras for quebrada e ainda nos dá um feedback valioso com seus relatórios. O resultado final é um ciclo super positivo. Ao proteger a reputação do domínio, a gente sinaliza para os provedores de e-mail que aquelas mensagens são confiáveis. E isso, por sua vez, aumenta drasticamente a chance dos e-mails chegarem na caixa de entrada, e não na de spam. A implementação pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas pode ser feita em etapas. A dica é começar configurando o SPF, depois adicionar o DKIM e, por fim, implementar o DMARC, começando com uma política mais leve, a NONE, só para monitorar. Com o tempo, analisando os relatórios, dá para ir apertando a segurança, mudando para quarantena ou até reject. E a gente termina com essa reflexão. Sem essa trinca da segurança de e-mail, a porta fica escancarada para fraudes que podem comprometer não só a segurança dos dados, mas a credibilidade de um domínio inteiro. A questão não é se é preciso agir, mas quando.